Oi pessoal, hoje é dia 31 e para mim aqui agora é à tarde. E eu queria continuar a conversa de ontem. Então pega aí o seu chazinho, cafezinho, pão de queijo, bolo ou algo mais saudável e vamos conversar. Ai, que vontade de comer um pão de queijo. Mas então, por que eu tô aqui? Porque a Tereza fez um comentário que ela não sabe ainda a diferença entre o desejo da alma e o outro. Então eu comecei a pensar sobre isso. Ui, tem um gatinho aqui. É o Kiko. Ei, Kiko. Olha, ele veio pra perto de mim. Geralmente ele tem medo aqui fora. Estava atrás da árvore. Ai, esses bichinhos são muito fofos. Peraí, ele tá querendo carinho. Aí, qual a diferença? Então, vamos analisar lá a questão lá da minha amiga que tem uma mãe super negativa, mas que proporciona a ela uma vida bem confortável, porque ela tem uns apartamentos e a minha amiga cuida desses apartamentos. Então, os aluguéis desses apartamentos, ela fica para ela. E em contrapartida, ela cuida desses apartamentos, dos aluguéis, das pessoas, das reformas e tal. Seria maravilhoso se fosse, mas não é. A mãe fala mal dela sem parar, apesar dela fazer um trabalho maravilhoso e cuidar muito bem de tudo, mas a mãe vive, porque ela estuda muito e ela não consegue outro emprego. Então a mãe vive rindo e debochando que ela não consegue trabalhar, que tem um monte de títulos, mas não consegue arrumar um emprego. Não chama isso de emprego. E ela fica louca para ter um emprego, mas ao mesmo tempo é seduzida pela questão simples, porque é simples, é um trabalho que ela não tem horário, que dá muita liberdade para ela e o dinheiro. Então isso é um dilema. Para onde que ela vai? Onde que está o desejo da alma aí? O desejo da alma está na liberdade. Apesar de aparentemente ser uma situação confortável para todo mundo, ela morre de tédio, ela tem ansiedade, ela vive angustiada com a mãe, ela fica muito chateada do que a mãe fala sobre ela, ela vive querendo provar que ela é uma pessoa boa, que ela é uma pessoa honesta, que ela é uma pessoa justa. Então, como é que a gente vê que tem algo errado aí? Porque o sentimento dela não está muito bom. Não vamos falar da mãe, a gente vai focar nela. Porque, né, tem que focar na pessoa. Aí, como é que ela vai fazer? Aí ela quer ajudar os outros, ela paga tudo para todo mundo, porque ela quer ajudar, porque ela se sente não merecedora daquilo. Então fica essa confusão. Mas ela fala, mas eu ajudo as pessoas. Nessa hora, ajudar as pessoas não é saudável. Não é. Porque ela não está ajudando ninguém. Ela, por exemplo, ela paga as festas delas, das amigas e tal. Isso não é ajudar. Tudo bem, estão alegres, felizes e curtindo a vida. Mas aí as pessoas vão e abusam dela e deixam a cozinha suja. Igual a mãe abusa dela. Porque a situação ela é completa. Ela não é só a parte que a gente vê. É a parte que a gente não vê, ou que não quer ver, ou que não consegue ver. Está tudo ali. Então o abuso vem junto. Vou dar um outro exemplo. O pai pensa, eu vou dar tudo para o meu filho que eu não tive. Ele tem uma capacidade de trabalho, de ter dinheiro maior do que o pai, uma situação financeira melhor. Então ele dá tudo para o filho. E o filho fica egoísta e mal agradecido. E o pai pensa, nossa, eu dei tudo para ele, eu não tive nada e ele tem tudo e ainda é mal agradecido. Porque o pai não vê, mas o que colore toda a relação é o que eu não tive. Não é eu vou dar tudo para ele. Porque a frase completa é, eu vou dar tudo para o meu filho que eu não tive.
E o que vai para o menino é o que eu não tive. É a mágoa, é a raiva. Isso precisa ser transformado antes de dar para o filho. Oi. Ó, o cachorrinho veio. E então, qual que é o desejo da alma? O desejo da alma é se libertar disso. Então, se tem um impasse, se tem um dilema, se tem uma dor, um sofrimento, uma frustração, tem uma imposição da alma aí, querendo se libertar disso. Então, vamos voltar no exemplo da minha amiga. Aí ela fala assim, mas se eu falar com a minha mãe que eu não vou cuidar mais, não sei o quê, ela vai brigar comigo, ela não vai entender. Problema da mãe dela. Problema da mãe dela. A mãe dela vive numa negatividade. Por que que ela acha que a mãe vai entender? Lui, cai fora, Lui. Deixa o Kika em paz. Peraí, tem que resolver isso aqui. Lui, cai fora. Cai fora. Vai pra lá. Isso. Vai pra lá. Tudo bem, Kiko. Aí, então ela pensa, mas a minha mãe não vai entender, minha mãe vai achar que eu tô brigando. Não, isso não é briga. Isso é uma resolução. Isso é a pessoa se colocando. O sofrimento dela, o limite dela. Outra consequência que ela faz. Ela sonha em ter trabalhos e nunca tem. Estuda, procura trabalho e nunca tem. Porque a alma está colada na mãe. Isso a alma está falando para ela. Olha, descola aqui primeiro. Depois você arruma emprego. Por isso que eu falei que o Grabovoi fala que a alma tem prioridade. Porque se ela não descolar da mãe, tudo que vier vai vir colado nessa negatividade, nesse clima, nessa atmosfera, nessa informação negativa, que ela não é uma pessoa bacana, que ela não sabe trabalhar, que ela é improdutiva, que ela é inútil, apesar de tudo que ela faz. Então ela tem que voltar lá naquele sentimento. E aí, qual que é o outro desejo? O outro desejo é a informação negativa, é eu viver bem com a minha mãe. Então tem um dilema. Aí que tem uma questão assim, como é que eu faço? Viver bem com a minha mãe, eu preciso primeiro viver bem comigo. Se a minha mãe vai entender isso, vai aceitar isso e vai viver bem comigo, é outra coisa. Eu não posso me submeter ao que a outra pessoa vai pensar, ou vai sentir, ou vai avaliar. Principalmente que eu sei que a pessoa está da perspectiva da negatividade. Então olha como eu quero o impossível. Eu quero que a minha mãe entenda o meu lado, mas eu não me coloco. Eu não me posiciono. E a minha mãe é pura negatividade, mas eu quero que ela entenda na positividade. Me entenda e me ajude a resolver. Não, vai ter uma desorganização aí, uma desconstrução dessa relação para depois harmonizar aí sim harmonizar. Construir uma relação legal. Se a mãe quiser, bem. Se a mãe não quiser, amém. Então esse é o dilema. O dilema é a verdade é que eu estou sofrendo, a verdade é que eu preciso me libertar porque a minha vida está presa no pensamento, no sentimento negativo de uma outra pessoa que aprendeu com outra pessoa, que aprendeu com outra pessoa. Alguém vai ter que romper isso. Ou vai viver uma vida besta, uma vida inútil. Por quê? Porque está em função da negatividade de alguém, de alguma coisa. Em função da negatividade, seja lá qual for. Então, Tereza, eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Eu não trouxe os decretos. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço.